Se você quer entender qual é a frequência ideal de enviar e-mails para sua base, para manter essa galera engajada, essa galera aquecida, para que você possa fazer mais vendas, ou fazer vendas, porque provavelmente a sua base pode estar parada aí sem nenhuma estratégia, fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar, além de estratégia, pesquisas para que você consiga fazer isso de uma forma mais efetiva e principalmente mostrar quantos e-mails são ideais para que você mantenha essa base nutrida, engajada, até o seu próximo lançamento, a sua próxima venda, a sua próxima campanha. Isso porque talvez a resposta de supetão que eu posso te dar é que depende muito da frequência ideal de e-mails que você manda para sua base, levando em consideração nicho, levando em consideração tipo de comunicação, levando em consideração tipos de estratégia que você pode montar, pode simplesmente só ser uma nutrição, você pode montar uma newsletter, mas isso vai de você e da estratégia que você tem também em mãos, porque às vezes você não tem equipe para poder fazer tudo isso. Mas o que eu quero te mostrar é que a estratégia que eu vou mostrar aqui de nutrição, que são e-mails pontuais, você não precisa de uma equipe robusta, não precisa ser um negócio mirabolante para que você consiga fazer, simplesmente porque você já cria conteúdo. Esse conteúdo pode ser conteúdo de posts, de carrossel, de reels, vídeos de YouTube como esse que você está vendo aqui agora. Tudo isso, tudo que é conteúdo, ele pode tranquilamente ser transformado também em um e-mail. Por isso que eu quero te mostrar a frequência ideal para que você trabalhe bem essa comunicação dentro da sua base. Fechou? A frequência ideal de e-mails para sua base. Primeiro, uma pesquisa aqui dessa agência chamada Omni. A Omni é uma agência que atende não só o e-mail marketing de diversas pessoas, mas ela é uma agência que atende ela tem diversas outras soluções, como, se eu não me engano, social media, tráfego pago e tudo mais. Ela também trabalha com e-mail marketing. E olha só que interessante, dentro dessas empresas que a Omni atende, a pesquisa que eles fizeram é 54% das empresas que eles atendem mandam e-mail de 2 a 4 vezes por semana. Por semana não, minto, por mês. Ou seja, isso aqui seriam mais ou menos um e-mail por semana. E olha que interessante. Um e-mail por semana você tende a ter uma abertura um pouco mais alta, de 21%. Se você manda mais de um e-mail por semana, e aí está falando de 5 a 9 e-mails por mês, que dá mais ou menos 2 e-mails por semana, a gente está falando de uma abertura um pouco menor, 18%, que, consequentemente, de 10 a 19 e-mails por semana, que são 3 por mês, que são de 3 a 4 e-mails por semana, a gente tem uma queda na abertura de 12%. O clique também tem uma queda muito parecida, muito semelhante com a questão da abertura, sendo 5%, 3% e 2%, mas aqui é o dado que muda a chave, porque, vamos lá, o que paga as nossas contas não são quantidade, porcentagem de abertura, não é quantidade, porcentagem de clique, quanto mais alto tiver, não. Isso são métricas dependendo de vaidade, mas elas são métricas bases para que a gente consiga entender um fim. E para isso você também precisa entender qual é o fim de cada e-mail. Nem todo e-mail, naturalmente, vai ser de venda. Alguns e-mails você tem que mandar para vídeos de YouTube que vão aprofundar um pouco melhor no tema que você está trazendo. Outros vão levar para artigo, outros vão levar para páginas de blogs, vão levar para vídeos externos, CTAs às vezes de WhatsApp ou algo nesse sentido. Então, naturalmente, nem todos os e-mails são de venda. Aqui, a pesquisa que eles fizeram foi um negócio mais voltado sim para venda, mas é isso que eu queria trazer para vocês. Enquanto a galera com maior porcentagem de abertura tinha aqui 5% de clique e 4,79 pedidos, né, no geral, isso aqui foi um teste feito por alguns meses, essa galera aqui caiu a taxa de abertura, caiu a taxa de clique, mas praticamente duplicou a quantidade de pedidos realizados através do e-mail. E olha que maluco, quando, mesmo caindo a porcentagem para 12%, e aí eles estão falando aqui que somente 2% dos clientes que eles atendem tem essa estratégia por e-mail, para vocês verem o lastro que a gente tem de crescimento e de desenvolvimento de comunicação através do e-mail. Mesmo caindo pela metade, mesmo clique caindo pela metade, a gente teve quase um triplicar de pedidos realizados através do e-mail marketing. Justamente por isso eu falo para a galera que é importante acompanhar taxas de abertura, é importante acompanhar taxas de clique, mas no fim das contas o que paga os nossos boletos são as vendas realizadas por e-mail. E aí aqui mostra que enquanto um tinha abertura boa, mais 4 pedidos, quase 5 pedidos feitos, aqui a gente teve 12 pedidos realizados através do e-mail. Isso aqui para mim já é uma prova de que é importante fazer o equilíbrio entre boas taxas de abertura, boas taxas de clique e também pedidos realizados através do e-mail, pedidos concretizados, compras realizadas através do e-mail, para que você consiga
ter boas taxas e também boas vendas. Porque uma vez que as suas taxas vão caindo também absurdamente, naturalmente isso impacta a sua entregabilidade, naturalmente isso impacta os próximos e-mails que você vai mandar, tendo maior tendência às vezes a cair em caixa de promoção, ou spam, ou lixeira eletrônica, o que é mais difícil, lixeira eletrônica, mas precisa sempre colocar muito na balança. Se estiver vendendo, ótimo, vai mandando e-mail. Outra pesquisa que eu queria mostrar para vocês aqui é da Conversion, é uma pesquisa feita tanto no mercado brasileiro quanto no americano, mas a tabela que eles geraram foi só do americano, onde eles falam que beleza você ter uma abertura boa mandando um e-mail, mas conforme você manda também mais e-mails, e aí a gente está falando de 6, 7, não cai de uma perspectiva próxima à abertura, que é o que a gente está considerando nesse gráfico aqui, com esses outros e-mails. E vamos levar em consideração que entre 30% e 40% é uma abertura muito boa. A semelhança disso aqui no Brasil seria talvez próxima entre 25% e 15%. Esse gráfico estaria um pouco semelhante, só que jogado aqui para essa coluna mais de baixo aqui. Então, o que eu vejo é que não adianta mandar só um e-mail, não adianta mandar só 2 e-mails, mas quando a gente monta uma estratégia de 3 a 6, 7 e-mails, já fica ótimo para a nossa régua de comunicação. Eu não mandaria muito e-mail também por semana, porque a gente tem que fazer aquele equilíbrio entre frequência e também taxas de conversão como um todo, que eu vou explicar isso mais na frente para vocês, né? Por isso que eu trago essa frase. Quem não é visto não é lembrado, mas o ponto é como que você quer ser visto dentro do seu negócio. Isso porque tem 3 tipos de conteúdo para que você possa enviar para sua base, para que você possa ter mais ideias, e eu vou falar esses 3 tipos agora. Mas sempre é importante olhar algumas coisas aqui, como, por exemplo, taxa de descadastramento dos seus e-mails. É importante olhar, obviamente, as taxas de abertura, taxas de clique e olhar as taxas de pedido, ou seja, as vendas realizadas através do e-mail. Essas 3, 4, eu diria, com abertura e clique, taxas, porcentagens, dados que são enviados para a gente, é importante colocar na balança e considerar na hora de você criar a sua estratégia, de otimizar, porque beleza você chegar aqui e mandar 8, 9 e-mails por semana, uma vez que sua taxa de descadastro está sendo altíssima, ou que a sua taxa de abertura está caindo drasticamente. E aí você tem que colocar na balança junto com o e-mail, ok? 3 tipos de conteúdo para você não ficar mais sem ideia e ter essa frequência que eu chamo de ideal dentro do seu e-mail marketing. Os 3 tipos de conteúdo são estilo de vida, educacional e inspiracional. Quando eu falo de estilo de vida, a gente está falando aqui sobre e-mails controversos, temas variados e algumas coisas que estão no seu dia a dia, como por exemplo, poema, piada, curiosidade, coisas que você lê aqui, às vezes num livrinho, às vezes numa reflexão diária, que você possa trazer para sua base com um tom de como eu posso comparar isso com o nosso mercado, com o nosso nicho, para que eu possa não só trazer simplesmente uma coisa aleatória que eu estou consumindo, mas também gerar conexão com as pessoas da minha base. Antes de ir a fundo mais nos outros 2 tipos de e-mail, eu faço isso com diversos experts e funciona absurdamente bem, porque quanto mais a gente vai mandando e-mails próximos e que não são 100% relacionados às coisas somente técnicas, isso vai criando proximidade, vai dando segurança da pessoa, vai criando o principal, né? Intimidade, conexão e confiança. Então, eu colocaria muito esse tipo de estratégia no seu negócio, a não ser que seja um negócio mais B2B. Se for um B2B, a empresa não tiver uma marca, um dono na frente para que haja essa aproximação entre seres humanos, aí não tem muito como fazer isso de uma forma mais efetiva. Então, isso aqui eu usaria mais em experts, em infoprodutores, para que não seja um tiro pela culatra, porque imagina, por exemplo, uma Americanas mandando um e-mail sobre algo que leu, porque também, enfim, nada a ver com nada. Mas agora, por outro lado, imagina uma Virgínia mandando um e-mail desse, imagina um Pedro Sobral no mercado digital mandando um e-mail desse, imagina um Whindersson Nunes mandando um e-mail desse, já começa a fazer mais sentido, entende? Então, esse tipo de e-mail tem que estar conectado com um expert, com uma pessoa que está por trás do e-mail, ok? Se você quer me ajuda para criar, construir esses tipos de e-mail e que eu faça um diagnóstico completo das suas estratégias, do seu negócio e tudo mais, é muito efetivo, é muito personalizado, é um raio-x que eu faço de ponta a ponta para que você consiga tornar o e-mail um dos principais canais de comunicação do seu negócio. Se você quer me ajuda com isso, tem um link aqui na descrição para você poder preencher o formulário e para que eu possa te ajudar de uma forma mais efetiva. Os tipos de conteúdo até que você pode mandar dentro do estilo de vida, lições aprendidas, o que aconteceu hoje,
poemas, piadas, curiosidades, isso tudo ajuda na proximidade com o seu cliente. Educacional, quando a gente fala educacional, é realmente ajudar a pessoa a tomar algumas decisões, é trazer transformações para a pessoa, é trazer novas perspectivas. Isso aqui está muito alinhado com checklist, como fazer, estratégias, resultados e provas sociais, perguntas e respostas e fax. Qual a diferença de perguntas e respostas e fax? Pergunta e resposta é você, por exemplo, fazer uma caixinha no Instagram e, olha só que curioso, ao invés de você simplesmente responder a caixinha ali num Stories, que apaga depois de 24 horas e que tem uma quantidade limitada ali para que você consiga escrever ou uma quantidade limitada de tempo para que você consiga produzir um vídeo, transformar essa caixinha em um e-mail. Não precisa ser ao pé da letra e copiar, tirar foto, print da pergunta feita e colar no e-mail, mas também é uma ideia para que você consiga tornar o e-mail uma fonte de comunicação importante. Daria para colocar um print ali no começo e colocar como título de olha o que essa maluca me perguntou, olha o que essa pessoa me perguntou, olha o que, enfim. E aí criar as suas linhas de comunicação em cima dessa caixinha de resposta que você produziu, ok? Então, e já fax, né, que é, eu não lembro ao certo, é perguntas frequentes, né? É como se fossem as perguntas mais feitas pela sua audiência. E aí transformar isso num e-mail, não também em checklists, mas por que não transformar um e-mail em uma pergunta frequente feita pela sua audiência? Isso aqui já vai ajudar bastante a você ter e criar mais conteúdos desse tipo para a sua base. Resultados, provas sociais, pessoas que saíram do ponto A para o ponto B. É importante ter esse tipo de conteúdo e inspiracionais, que também está muito relacionado aqui a esse tipo de conteúdo aqui do estilo de vida, mas aqui são ideias, estratégias que você tem aplicado, resultados dessas estratégias e como elas estão performando. Motivacional, porque, vamos lá, do outro lado tem um ser humano que está lendo e que esse ser humano ele precisa de fazer relações com a vida dele, com o cotidiano dele. E essa pessoa ela também tem problemas, tem desafios, elas têm dores. E por que não fazer e-mails que estejam conectados com esse tipo de dor, com esse tipo de desafio? Por isso que eu falo sempre também da importância de fazer uma pesquisa de audiência com a sua base para que você entenda todos esses pontos deles, né? Dores, desafios, sonhos, desejos, e aí mande e-mails mais que façam mais sentido, né? Que estejam mais conectados com essa galera. Crenças e desafios. É importante também, sempre falo sobre esse tipo de conteúdo, ninguém é perfeito, isso a gente sabe. Mas tem experts, ou tem pessoas que, não vou dizer repudiam, que é uma palavra forte, mas tem pessoas que preferem não compartilhar quando tá vivendo algum desafio, quando encontrou alguma barreira, ou quando tá, enfim, de botar a mão no fogo, de botar o seu na reta e falar, pô, eu não sei fazer um prompt perfeito de ChatGPT. As pessoas preferem falar, ó, faça um prompt de GPT que fica lindo, que fica fino, e no fundo elas sabem que não é assim, porque a inteligência artificial é um negócio tão complexo e sempre dá para melhorar, que, enfim, as pessoas preferem usar certas palavras e não outras. E isso tudo, esses 3 tipos de conteúdo, passam pelos 3 tipos de comunicação, que esse é um princípio geral, que todo negócio deve ter. E aí isso independente de rede social, isso independente de YouTube, independente do canal de comunicação. Quando a gente fala princípio, a gente fala de algo que é eterno, algo que não muda, algo que precisa ter, independente da época, independente da idade, independente de tudo. Que são e-mails rasos, e-mails profundos, e-mails de venda. Esses são os 3 tipos de comunicação que todo negócio deve ter, que estão totalmente conectados, né? Todos esses dá para você fazer de uma forma rasa, dá para fazer eles de uma forma profunda, e todos eles você consegue também colocar uma vendinha aqui no meio, um CTA aqui no meio, para que você gere faturamento através desse meio. E por isso que sempre a gente também naturalmente também tá falando aqui de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil. Deixa eu até fazer o desenho aqui para ficar mais visível. Pronto, sendo e-mails mais rasos, quando a pessoa está num nível de consciência um pouco mais amplo, uma pessoa que ainda está te conhecendo, uma pessoa que é mais o clickbaitzão, e-mails profundos. E aí esses profundos não é um e-mail ultra complexo, de muitas linhas e tudo mais, até porque tem princípios para que você crie uma boa comunicação por e-mail que não seja cansativa, que não seja um negócio, não tô aqui, uma leitura meio bíblica, né, que só falte colocar versículos e tudo, de tão junto que fica ali os blocos. Vou colocar depois, fazer um vídeo só sobre isso, sobre algumas boas práticas simples para que você tenha uma leitura mais fluida através do e-mail. E-mails de venda, e aí, de novo, esse de venda pode ser tanto raso quanto profundo, mas esse é como se fosse um e-mail que
você consiga fazer a parte também só um e-mail de vendas para que tenha CTA. Isso aqui às vezes dá para fazer até de forma automatizada, conforme você vai encontrando os leads mais engajados da sua plataforma e vai automatizando isso para ele. Fazendo a retrospectiva, frequência ideal, coloca na balança, abertura, clique e venda, levando em consideração que venda é mais importante. Tipos de conteúdo que você pode mandar, estilo de vida, educacional, inspiracional. Você já cria conteúdos, você só precisa fazer uma boa adaptação para que esses e-mails, esses conteúdos, eles sejam tornados em e-mails, e esses e-mails sejam um lead. Porque um lead que consome e-mail é diferente de um lead que consome Reels. Um lead que consome e-mail tem um grau de, entre aspas, intelectualidade, por passar mais tempo, por querer consumir conteúdo, por querer fazer a leitura, diferente de uma pessoa que simplesmente está ali na tela, passando Reels, e enfim. É um conteúdo que às vezes vai sumir da mente da pessoa, é um conteúdo que ela consome muito rápido, é um conteúdo que passa também de uma forma muito rápida. Espero ter te ajudado, te vejo no próximo vídeo. Valeu!